Olá, bom dia, boa tarde. Para quem está me assistindo, meu nome é Gustavo, sou psicólogo clínico, professor de faculdade de medicina e outras faculdades, sou mestre em psicanálise e vamos agora para o módulo 4, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre a metapsicologia freudiana junto com os conceitos kantianos, né? A proposta do curso vai a gente falar basicamente sobre a influência de Arthur Schopenhauer no conceito, né, da obra freudiana. Porém, não tem como não falar, né, quando a gente foca em filosofia, de falar de outros conceitos, apesar que o Freud ele, mais ou menos cita que ele foi influenciado, sobre outros autores também que fizeram uma grande diferença no século XVII e XVIII, né, que influenciou outros filósofos, inclusive Arthur Schopenhauer, que foi Immanuel Kant. Né. Immanuel Kant ele escreveu várias obras. Antes de começar, eu gostaria de falar que todo esse material retirado ele foi estudado no vocabulário da psicanálise, um livro que eu sugiro comprar, né, quem estiver interessado. Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, de Peter Kay, que foi o biógrafo dele. São livros que valem a pena comprar, porque explicam os conceitos, os termos, né. O mestrado me exige muito a compreender e não só repetir só as palavras, né. Então, no primeiro módulo a gente falou de Kant, no primeiro módulo a gente falou de Schopenhauer, a gente falou sobre a vontade de viver, sobre essa potência que o sujeito ele tem para a autopreservação, que seria uma coisa mais darwinista, mais da ordem do instinto. Depois nós falamos sobre a relação que teria com a ideia de inconsciente e pulsão do Freud, quando ele inaugurou a psicanálise em 1900, né, inaugurou uma nova era, com um livro alemão chamado Die Traumtänze, que para nós é a interpretação de sonhos. Ali ele, através, né, dos capítulos iniciais, ele explica como que o analista pode interpretar o trauma psíquico, a fantasia que está reprimida pelo recalque, que nós já conversamos, que é um dos mecanismos de defesa do psiquismo, que ele separa a consciência, né, do pré-consciente, separa a consciência, pré-consciente, consciente. Isso na primeira tópica. Na segunda tópica nós vimos, em 1922, que ele separa, né, o ego ele separa o inconsciente da função de separar essas três instâncias: o ego, o inconsciente e o superego. Porém, nessa virada em 1922, ele percebe que existe dentro dessa instância o inconsciente, parte do superego e parte também do ego, mas nem tudo é claro para nós, porque eu já falei também da questão do sujeito do inconsciente, que não é uma fala do Freud, é uma fala do Lacan. Ele fala isso mais para frente, e que hoje a gente vai falar um pouco disso, fazendo uma relação da questão metafísica de Immanuel Kant, sobre a questão do conhecimento e da ética, e de como que a gente também consegue perceber o mundo, onde o Schopenhauer foi influenciado. E nós vamos descrever vários conceitos aqui kantianos e vários conceitos aqui freudianos, já englobando outros conceitos que a gente já vem falando já nas últimas aulas. Então, eu estou com o meu resumo aqui, que eu gosto sempre de trabalhar com resumo, porque fica uma coisa mais prática, mais objetiva para passar para vocês. Lembrando que essas aulas ao vivo, elas vão ficar durante quase um ano, acessível para quem quiser assistir. Só que nós vamos ter nossas lives para quem, né, aproveitar essa promoção, né, que coloquei no Hotmart, ao vivo, de 1 hora, vão ser 5 aulas, né, eu já expliquei, né, onde nós vamos falar sobre vocês sobre todos esses temas que eu estou deixando armazenado no Hotmart, para que os alunos possam ter acesso junto com os e-books, explicando todos os conceitos que eu estou falando. Então nós estamos indo agora o terceiro módulo, né, que é o módulo sobre a influência de Kant na obra freudiana. E nós vamos falar um pouquinho sobre Immanuel Kant, né? Immanuel Kant ele buscou fundar uma nova ética universal, fora de conceitos morais conceitos morais que são construídos pela cultura. O que seria isso, né? A princípio, o ser humano, Freud também cita isso em Totem Tabu, em Maldição na Cultura. A gente sempre foi regido por leis que veio fora de nós e que nós internalizamos, né? A religião, um conjunto de regras e dogmas de leis, do que pode, do que não pode fazer. A própria lei instituída pelo Estado, ela é uma forma também de lei que vem de fora, né? É engraçado que ela não fala no artigo, né, 121,
que ele fala, não tem um não matarás, não tem no mandamento bíblico, né? Ele fala matar alguém, pena de total, tal. Ou seja, o sujeito ele vai tomar decisões dele, mas ele vai ter uma pena, né? Porém, existem outros tipos de leis que elas são culturais, né? E algumas nem tão culturais, elas são tão inconscientes que a gente nem percebe. Por exemplo, a lei do incesto. A gente não observa uma punição para o incesto no Código Penal brasileiro. Se alguém achar, me fala. O adultério tinha, hoje não tem. Por exemplo, são condutas que são antiéticas, mas inatamente o ser humano sabe que não é moral ser feito, né? Eu não vou entrar nesse campo da lei, né? Mas assim, é importante a gente entender que quando Emmanuel Kant fala de uma lei universal que está fora de conceitos morais, quando ele fala que o sujeito ele tem condições de ser um sujeito bom, um sujeito ético, de acordo com os valores que, de alguma forma, estão inatamente nele, né? Na verdade, ele é muito influenciado por uma visão iluminista da época, né? Positivista, que a razão poderia explicar tudo, que a civilização seria a grande salvação, né, para o ser humano. Porém, né, o Freud, ele também acreditava muito nisso, né? Ele era um grande iluminista, positivista. Mas eu acho que isso acaba, né, quando ele escreve em 1930 Mostra na Cultura. Vamos chegar lá, vamos falar sobre isso. Então, como seria essa ética por Kant, né? Seria uma ética fundada sobre uma lei universal. Ou seja, né, eu ajo de uma forma que eu gostaria que os outros agissem comigo. Se eu ajo de uma forma que eu vou prejudicar o outro, isso já não é essa ética universal. Eu estou preocupado nos meus próprios interesses. Então, essa lei ela seria universal, né, e necessária ao sujeito, pois a razão leva o ser humano à moralidade, de acordo com Kant, né? Já que para ele o ser humano é um ser racional, é um ser da razão. E aí que vem a grande crítica, né, mais para frente de Freud, de Nietzsche, e até do próprio Schopenhauer, sobre esse conceito dessa primazia da razão. Até Lacan também cita isso mais tarde, né, no pós-freudiano. Vai ter outros modos, a gente vai falar sobre Lacan. Então, Freud foi influenciado por esse conceito da coisa em si. Esse conceito da coisa em si é um conceito que também veio do Kant. O que seria a coisa em si? Seria aquilo que existe, só que a gente não consegue perceber ele de uma forma plena. Por quê? Né? Esse conceito de representação na metafísica kantiana, e tanto na da de Schopenhauer, elas são fenômenos que são introjetados por duas formas. Uma pela consciência, e outra, né, ela está ligada à nossa relação com o objeto, lembrando que o objeto é tudo que está fora de nós, sujeito, objeto são as coisas que estão fora, e não é um conceito de objeto de que não há valor, né? A relação com o objeto no tempo e no espaço. Por que no tempo e no espaço? Né? Porque, assim, já perceberam quando a pessoa está internada e as pessoas perguntam assim, a pessoa está lúcida, ela está orientada no tempo e espaço? Porque se não está orientada no tempo e espaço, ela não está lúcida nem racional. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da caneca. A caneca, ela é um objeto que eu tenho uma representação dela, a princípio imagética, né? E sabe que caneca tem esse formato, né? Mas em outros tempos, poderia ser chamado de uma outra coisa. Só que ela é chamada de caneca. Nesse tempo que eu vivo, nesse espaço que eu vivo, né? E quando eu uno o conceito, a minha razão, a minha experiência no tempo e espaço como objeto, eu formo uma representação no meu inconsciente e dou um conceito, um sentido. É importante você gravar essa palavra, sentido. Essa é a mesma influência que o Schopenhauer também tem, quando ele faz de representação. Porém, para o Schopenhauer, existem representações que são da ordem somáticas do corpo. Ela não passa pela consciência. Nós vamos falar isso mais para frente, quando eu voltar a falar sobre Schopenhauer. Para Schopenhauer, são duas formas da gente construir a representação. Uma é essa pela causalidade, né, de causa e efeito da relação do sujeito com o objeto, que ele foi influenciado por Kant, que está ligado à consciência, e a outra é pela nossa relação com o fenômeno, que pode ser uma relação que não vai passar pela consciência. Bem, essa influência do Freud, né, pela coisa em si, pela representação,
ele viu como fenômenos. No Projeto para uma Psicologia Científica, em 1995, que foi um livro que eu li muito para o meu mestrado e que foi fundamental para entender o conceito de angústia, que é a base da clínica psicanalítica. Quando Freud fala sobre a questão dessa nossa primeira relação da experiência de prazer, ele fala de um conceito chamado Das Dinge, em alemão significa a coisa, ou seja, é um conceito que veio, né, da metafísica kantiana. O que seria essa coisa, né? Essa coisa, na verdade, é a nossa relação com o mundo que a gente tenta representar, tenta dar um sentido, mas ela está fora de condições de a gente conseguir entender essa coisa em si, né? Por exemplo, o bebê quando nasce, ele precisa de alguém ao lado dele para cuidar dele. Esse termo, o Freud chama de Nebenmensch, né? Nebenmensch, em alemão seria um homem ao lado, né? Um homem ao lado que cuida, né? Esse homem, ele leva o bebê à satisfação quando ele dá o seio, quando ele dá comida, quando ele protege contra a natureza, e também a frustração quando ele está ausente. Então, o Freud, aí eu vou falar a nível mais científico, né, que ele era um neurologista, ele fala dessa experiência alucinatória que o bebê tem, com essa coisa fora dele, com esse objeto que não tem indiferenciação. Indiferenciação é quando não há uma separação do sujeito e objeto. Ele diz que essa forma alucinatória é como a gente vai construir essa relação de prazer e de desprazer. E que é singular, cada um vai ter uma experiência do nascimento. Né? Na minha própria mestrado, quando eu estudei sobre angústia, fiquei assim, muito surpreso, porque para o Freud, o transtorno de pânico está muito ligado ao nosso nascimento, porque no momento que a gente nasce, a gente tem que fazer um esforço imenso para respirar. E esse esforço é muito parecido com a respiração da pessoa que tem um transtorno de pânico. E se a gente perceber, é uma sensação de morte que o bebê tem quando nasce. Isso é como se o sujeito regredisse para a época. Por isso que o pânico ele vem de uma forma muito espontânea. O indivíduo às vezes está dormindo e manifesta o transtorno de pânico. Então cada um vai ter uma representação do que é prazer e do que é desprazer. Bem, só para lembrar sobre o conceito do princípio do prazer, o princípio da realidade, o Freud, quando fala do princípio do prazer, ele diz que é tudo aquilo que o nosso inconsciente busca realizar para aliviar o desprazer. Interessante, né? Eu só tenho prazer porque tenho desprazer. O desprazer aumenta, vamos dar o exemplo do bebê, né? O bebê, por fome, ele sente desprazer. Então ele quer essa coisa ao lado, que ele não sabe o que é, de uma forma alucinatória, que ele marcou de forma imagética, alucinatória, que ficou marcado, né, no seu psiquismo, né? E ele quer a satisfação, ele busca a satisfação. E ele encontra esse prazer quando ele ingere um leite quente, quando ele tem aquela satisfação de não ter mais fome. E aí cessa o desprazer. Então, lembrando aquela questão do princípio da inércia e da constância, você já vê que não tem como ter inércia, né? O psiquismo ele precisa estar nessa constância. Desprazer, prazer, desprazer, prazer, né? E esse desprazer ele é tanto de uma forma endógena como exógena. Endógena é tudo que nós temos de forma interna, exógena é tudo que vem de fora. Então, o que não falta são situações de desprazer para a gente. Voltando aqui ao meu resumo, assim, a razão ela não pode captar a coisa em si, como Kant fala. Já que o sujeito ele tem apenas uma representação da realidade dos objetos, né, de uma forma imagética. Então, assim, eu acho que é engraçado, uma vez escutando um consultório, a pessoa fala assim, eu sei que isso é verdade. E passa 2, 3 meses e ela fala assim, caramba, aquilo tudo que eu pensava que é verdade não é verdade. Porque era um conjunto de representações, né, que a gente dá um nome também de fantasia na psicanálise, que para ele era uma verdade, por exemplo. Eu não vou citar nome, eu tive um caso de um paciente que ele queria morrer, ele achava que a vida não tinha graça, e que ele não era amado pelos pais. Isso era uma verdade absoluta, uma representação absoluta. Era uma coisa, quase uma coisa em si. Depois de um tempo ele foi quebrando, que a gente chama, né, ele foi elaborando a dor, ele foi, através da transferência, lembrando esse conceito da transferência, né,
o afeto ambivalente ambivalente que projeta o analista, ele foi conseguindo descarregar a agressividade dele, reconstruir essa relação da criança machucada comigo, e hoje ele está casado, está com um filho, quer dizer, hoje o desejo dele é muito mais pela vida do que pela morte. Então, a gente não tem uma verdade absoluta, porque as próprias representações mudam na nossa no nosso inconsciente e na nossa consciência, né? Principalmente quando há o inconsciente. Lembrando o conceito de recalque, quando a gente tem um trauma e a gente não quer lembrar disso. E aí a representação, através do mecanismo do recalque, ela é toda atraída pelo inconsciente como se fosse um imã, né? E aí volta através de sintoma. Quando eu falei das histéricas, que logo na segunda aula, que a ideia, a princípio, que seria uma coisa organicista para a psiquiatria, e que o Freud descobriu que não. A histeria é a ordem de um desejo inconsciente reprimido, por isso que ele cita a frase, né? As histéricas sofrem de reminiscências. A princípio ele achava que todas tinham sido abusadas sexualmente, né? À toa que ele fala que eu não acredito mais nas minhas histéricas, porque ele começa a perceber a ideia de fantasia, né? Cada um enxerga o mundo de uma forma diferente, igual o óculos, né? Eu posso tirar o óculos, eu não vou enxergar da mesma forma que eu estou usando o óculos. Então, é interessante que ele começou a perceber que não tinha nada de orgânico, como a psiquiatria da época queria conceituar. Quando ele percebeu que através da fala, que é uma outra técnica que a gente trabalhou, associação livre com atenção flutuante, aí o sujeito conseguia, através dos atos falhos, né, dele falar coisas que ele... não queria falar isso. Eu lembro muito bem de uma história em quadro clínico, só para ilustrar, que ele não queria ser pai e, de repente, ele tinha muitos sintomas também de fobia, né? Ele achava que ia morrer, uma coisa assim, pá. E aí ele, de repente, falou assim, mas eu não desejei esse filho. Peraí, você pode repetir isso que você falou? Como assim? Você falou que não deseja esse filho, você não queria ter esse filho. Não, jamais eu falaria isso, eu queria falar outra coisa. Né? Aliás, eu estou aqui para poder cuidar do meu filho e não ter essas fobias. Né? Não, você falou, eu não queria ter esse filho. Quer dizer, era uma ideia tão contra os conceitos morais dele e até os conceitos culturais da própria sociedade, que ele criou um recalque em cima dessa ideia, que virou sintoma. Ou seja, para ele, e aí mais para frente eu vou falar sobre o sentimento de culpa, o morrer seria a punição dele. Né? É como diz aqui. Né? Conforme a ideia de representação de Kant, na formação da relação do sujeito com do objeto, né, nós não temos como construir essa relação de uma forma completa, já que não começar do princípio que existe um inconsciente. Existe um sujeito que fala por nós que a gente não conhece. Então, para Freud, o inconsciente é como se fosse uma deformação dessas representações. Né? Eu entendo o mundo através da minha consciência, mas não é o mesmo sentido que eu dou no meu inconsciente. Assim, diferente de Kant, aí que vem um abismo conceitual, que acreditava que a representação era estática e criada pela razão. Desse modo, para Kant, o sujeito ele seria guiado por esse conceito moral, esse conceito racional, né, que o levaria a desenvolver uma ética que estaria ligada diretamente à ideia de um dever e de um amor ao bem. Né? Ele acreditava que o sujeito, através da razão, ele poderia ser um sujeito ético, independente das leis morais, dos dogmas religiosos, e ele poderia ser um sujeito que, como ele coloca aqui, né, um conceito de ética do dever. Né? Para ele, o sujeito ele deveria amar bem e a ética deveria ser um dever para todos nós. Né? Por isso que ele enfatiza essa questão. Você gostaria de agir de uma forma que hoje o outro não agiria como você? Ou seja, então, se você age diferente para uma pessoa e o outro age de uma forma que beneficia, então já não é uma ética do dever. Então ele fala de um conceito chamado de peraí, rapidinho, que eu estou um pouquinho velho, aí meu coisa não é. Que ele chamava de imperativo categórico. Né? Esse imperativo categórico é exatamente isso, né? O indivíduo, pela ética do dever, pela razão, pela
essa coisa inata do ser humano ser bem por natureza, ele não é guiado pelas próprias paixões nem pelas próprias vontades, porque ele pensa no ser humano e ele ama o bem. E aí que bate a grande questão em relação ao que o Freud cita em 1922 na sua obra Ego e de Superego, quando ele fala do conceito de superego. Né? Ele até fala assim, olha, o Kant tinha razão, realmente a gente tem uma voz interna que moraliza a gente, né? Que diz a gente que isso é certo e que isso é errado. Porém, essa ideia kantiana, ela traz um abismo conceitual muito grande. Por quê? Na média da psicologia freudiana, o superego, ele não seria apenas uma lei moral, né? Uma lei que diz pra gente o que é certo e errado. Não, ele tem um aspecto extremamente super tirânico, né? Por isso que o Freud fala que o superego, ele é o herdeiro do complexo de Édipo. Então, antes a gente precisava dos nossos pais para dizer o que era certo e o que era errado. Depois do complexo de Édipo, a gente internaliza essas leis. Então, a própria lógica dos nossos pais, ela é internalizada. Porém, qual foi essa relação desses pais com esses avós e com esses filhos em relação à castração, né? Que foi um conceito que a gente estudou um pouco, mas eu posso falar isso na próxima aula. A castração é quando o indivíduo atravessa o complexo de Édipo. Tipo, a menina seria o medo de perder o amor e de ser a mais importante para o pai, e acaba, quando passa, acaba aquela rivalidade com a mãe. E o menino seria realmente o medo de perder o pupilo, como no caso do Hans, né? De perder uma parte do corpo. A gente chama isso de angústia de castração. Mas essa relação de como o indivíduo vai lidar com a lei, isso ultrapassa gerações. E isso quem fala é uma pós-freudiana, né, que foi contemporânea do Lacan, que é Françoise Doutor, tem aqui um livro dela aqui, trabalhei muito na faculdade de medicina, estudando dela sobre autismo, né, que os destinos da criança, Françoise Doutor, depois a gente pode fazer quem estiver interessado, um módulo só sobre a Françoise Doutor, que ela fala que a neurose é transgeracional. Então, se essa relação de internalizar a lei não for bem internalizada pelos pais, isso vai ser dado continuidade para os filhos. E o indivíduo não vai conseguir se inserir no social, porque ele não vai aceitar as leis. Ou se for uma relação onde a lei era muito severa, o indivíduo vai trazer um superior muito tirânico. E ele vai produzir duas coisas que eu vou enfatizar aqui, né? Que apesar do superego, né, na psicologia freudiana, ter essa instância moral do certo e errado, esse aspecto tirânico, né, ele levaria o sujeito às psicopatologias, aonde através da obra freudiana, através das técnicas, quem não leu, leia, né, as obras complexas do Freud, quando ele fala sobre os artigos sobre a técnica psicanalítica, que através da técnica que o indivíduo consegue tratar, né, esse superego tirânico que pode levar a várias psiconeuroses, inclusive a histeria e a neurose obsessiva. Isso a gente vai falar no módulo especificamente da clínica. Bem, então, como já falei, né? Então, existem ligações e afastamentos entre esses autores. Porém, tanto Freud quanto Kant acreditavam ainda na razão, como uma legisladora que poderia fazer o sujeito se desenvolver, se aculturar, e a cultura seria talvez a segurança maior do ser humano, né? O Freud próprio cita isso no Auto na Cultura, né? A gente renunciou a uma parcela da nossa liberdade em prol da segurança da cultura. Porém, quando ele percebeu, através da Primeira Guerra Mundial, né, os horrores que uma sociedade civilizada europeia cometeu, ele perdeu um pouco fé nessa razão. E aí ele escreve em 1920, além do princípio do prazer, quando ele escreve sobre essa pulsão de morte, né, que seria algo que nos levaria a essa extroginência, de não querer sentir dor. Né? E como foi falado em outras vezes, o sujeito ele é movido pela pulsão de vida e pulsão de morte. E a pulsão de vida está muito ligada ao conceito de vontade de viver para Kant, mas só lembrando, a vontade de viver está ligada ao instinto de autopreservação, quando a vida darwinista, e a pulsão de vida está ligada ao desejo, não está ligada ao instinto. Está ligada à satisfação. Não tem nada a ver com a autopreservação. Pode até ver, né? Pode ter até a ver na questão de procurar o trabalho, ter um emprego, ser realizado, mas é muito mais ligado a uma coisa da fantasia, da busca de um objeto que poderia nos trazer uma completude. Isso aí não existe nem para Schopenhauer nem para Freud. Eu falado isso anteriormente. Portanto,
Para Kant, o ser humano ele buscaria a predominância na ética. Então, para Kant, a razão poderia levar o sujeito a essa ética, e essa ética, através da razão, poderia levar o sujeito a ser um ser humano bom. Mas quando Freud começa a perceber esse movimento da pulsão de morte, as guerras, o que ele passou nesse intermédio, essa fase de 1917, até com o início já do comunismo e do nazismo na Alemanha, ele até finaliza o texto dele, eu vou até finalizar minha aula, né, falando sobre isso, né? Por isso que Freud afirma em 1930, no Mal-Estar na Cultura, que qual seria a pulsão que ele ia predominar? É a expulsão do vida ou Thanatos, né? E que o próprio sujeito, que ele mesmo afirma no final do artigo, né, dizendo, olha, eu não posso afirmar qual vai ser a pulsão que vai predominar, né? Se é de vida ou de morte. A gente só poderia ver e confirmar essa ideia com o futuro, né? A princípio, eu acho que a pulsão de vida ainda está predominando, né? Mas se a gente chegar à televisão todos os dias, a gente vai ver as expressões da pulsão de morte. Não cabe aqui citar nenhuma questão política, mas o próprio cotidiano ele mostra a pulsão de morte de várias formas. Então é isso que eu queria fazer para vocês hoje, né? Essas ligações entre Kant, falar um pouquinho dos conceitos freudianos. Quem tiver dúvida, é só mandar a dúvida para o meu WhatsApp e para o Telegram. E nas aulas ao vivo, né? Estou esperando, já temos 4 pessoas inscritas. Quando tiver mais 3 pessoas inscritas, a gente fecha e vamos fazer uma turma com 6 pessoas, porque mais do que isso não vai dar para dar uma assistência maior para explicar todos os conceitos, né? E é isso, né? Vamos ver, né? A princípio, eu acho que é a pessoa de vida que está predominando, né? Vamos torcer, né? Porque já basta da guerra que nós tivemos, né? Bem, é isso. Só para fazer um resumo, eu falei sobre a questão da construção do conhecimento, a influência que Kant teve em Schopenhauer e também em Freud, o abismo que existe entre a ideia de um ser humano bom, por Kant, eternamente, e a ideia do Freud, quando em 1920 escreve A Lei do Prazer, que o ser humano teria muito mais uma tendência à agressão e ao desprazer, né? E isso está muito ligado também ao próprio projeto que eu descrevi, que a criança tem a experiência alucinatória de prazer e de desprazer. Citei também até a questão do transtorno de pânico, que está muito ligado ao trauma do nascimento, né? Então, o Freud ele não tem uma visão tão romântica assim da razão como ele tinha no início, né? Mas os dois concordavam que talvez a razão poderia levar o ser humano à construção de uma sociedade melhor. Eu continuo acreditando nisso, né? Vamos seguir em frente. Depende da nossa conduta ética, como Kant fala. Então, tanto para Schopenhauer quanto para Freud, a razão ela não predomina, né? O Freud ele tem uma frase: o ego não é senhor de si. Existe um sujeito inconsciente que fala por nós e a gente nem percebe. Gente, muito obrigado por verem. Repetindo, qualquer coisa, estou à disposição para responder as perguntas. E espero vocês nas lives que estão dentro do pacote. Nessa aula, aproveitem, hein? O pessoal está procurando e a gente já vai fechar as turmas. Um grande abraço, um bom dia, boa noite, boa tarde para quem está me assistindo.